E aí, pessoal, tudo certo? Vamos trazer hoje a história dos Exilados de Capela. Exilados de Capela é um nome que muitos já ouviram falar, conhecem esse termo, mas não conhecem a história de fato. E essa história, ela diz respeito não só ao passado do nosso mundo, como também ao passado de um outro planeta que acabou tendo os seus dias de expiação e provas vencidos. E, enfim, acompanhe essa história que você vai gostar, tenho certeza. No vídeo também eu vou trazer as referências históricas que nós temos desses espíritos, aonde eles trabalharam e em quais aspectos eles nos auxiliaram ao longo da nossa história enquanto planeta Terra. Não perca esse vídeo, assiste até o final. Se puder, já curte, já deixa o curtir, já compartilha, que me ajuda muito, ajuda o YouTube a divulgar o meu vídeo e também me incentiva a fazer novos vídeos nesse sentido. Vamos começar essa história entendendo primeiramente o termo, o nome Exilados de Capela. Bom, Capela é uma estrela, um sol, muito parecido com o nosso, que nós temos aqui no nosso sistema solar, e que fica localizada na constelação do Cocheiro, mais ou menos a 42 anos-luz aqui da Terra. E essa estrela possuía alguns planetas girando ao seu redor, exatamente como o nosso sistema, e um desses planetas estava passando pelo mesmo processo que nós estamos passando hoje, que é dando um salto na sua evolução, saindo de expiação e provas e indo para um planeta de regeneração. Mas, para isso, da mesma forma que acontece aqui no nosso planeta nos dias de hoje, para que o planeta passasse então para um outro estágio de evolução, esse planeta devia ser limpo, E aqueles espíritos que não mais conseguiam conviver com a humanidade, não mais estavam com a sua vibração coerente com a nova vibração do planeta, seriam então removidos para continuarem a sua escola, continuarem o seu aprendizado em um outro local, Então, o local que foi escolhido para aquela humanidade, para aqueles espíritos que não mais conseguiam reencarnar naquele planeta de regeneração, foi a Terra. Então, como tudo no universo obedece uma ordem, uma ordem muito bem planejada, era exatamente o momento em que o nosso planeta Terra aqui iniciava os seus primeiros estágios, os seus primeiros ensaios, no que se refere ao homem, pisar no solo terrestre, ou seja, no momento em que os nossos primatas já estavam dando um salto evolutivo, e caminhando então para sair das cavernas assim, e começar a viver em sociedade, desenvolver línguas, desenvolver escritas, e começar a então guardar a sua história, Muitas vezes até no início nós temos hoje as descobertas das pinturas rupestres, Então foi mais ou menos nesse estágio do planeta em que esses espíritos chegaram aqui na Terra. E justamente quando eles chegaram é que nós demos um outro salto, e começamos a desenvolver então a escrita, a fala, as línguas, a cultura, Não coincidentemente, exatamente no momento que eles chegaram aqui. Mas essa história eu vou contar agora. Então, para nós entendermos um pouco melhor como nós estamos enquanto humanidade hoje, essa história vem muito a calhar nesse momento, porque ela acaba nos exemplificando e fazendo com que nós possamos entender o que nós passamos aqui hoje, Esse processo de degredo, esse processo de digamos assim, reprovação moral para continuar vivendo aqui, é exatamente o que nós vivemos hoje, Então, nós já temos histórias muito semelhantes à nossa, enquanto humanidade, para termos como referência. Justamente por isso que eu resolvi trazer essa história no vídeo de hoje. Então, essa história dos Exilados de Capela conta exatamente a história de uma humanidade muito semelhante à nossa, com cultura muito semelhante, porém mais antiga, de um outro planeta, e que alguns espíritos acabaram reprovando nas suas provas morais e éticas, e não mais estavam em condições de encarnar naquele planeta. Mas a gente não pode ter a visão
de que foi imposto um castigo para eles, né? Por exemplo, vocês vão sair daqui então, já que vocês não fizeram o que eu quis, ou como se tivesse alguém, né, dizendo o que eles podiam ou aonde que eles teriam que ir. Não, muito pelo contrário, né? Pelo fato da sua vibração não estar mais coerente e não ter mais como suportar um corpo naquela humanidade, então é dada uma outra oportunidade. Então é muito mais uma coisa positiva, né? Como se fosse dada uma nova chance, né, para aqueles espíritos, para recomeçar, né, a sua trajetória enquanto ser humano, né, iniciando as suas primeiras encarnações aqui no planeta, então em tribos primitivas mesmo, né, em tribos de espíritos ainda em estágio bem rude, assim, né, bem rudimentar, né? Então eles meio que tiveram um pequeno reset, né, tanto físico quanto mental, para iniciar novamente sua jornada, poder resgatar os seus débitos e estar aprendendo, né, e colocando na sua bagagem aquilo que eles não conseguiram naquele outro orbe, né? Aí entra também Jesus nessa história. Jesus, que é governante espiritual aqui do nosso planeta Terra, também é daquele planeta que gira em torno da Estrela Capela. Então ele foi um dos responsáveis, né, por organizar tudo isso, toda essa história de exílio, de transporte de lá para cá, de planejamento das encarnações, de como seriam divididos esses espíritos que vieram para cá, que não vieram em pequeno número, né? Vieram em milhões, bilhões de espíritos exilados. Então Jesus os recebeu aqui no nosso orbe e prometeu a eles que seria um dos responsáveis, né, por auxiliar nesse resgate, nesse aprendizado deles, né? E que ele viria, inclusive, encarnado para cá, para poder demonstrar como seria a atitude, como seria a moral e a ética que eles deveriam adotar, né, para poder se redimir, para poder então evoluir nesse sentido. Então essa história de paraíso perdido que nós temos hoje eternizado na Bíblia, né, ele remonta a essa época, né? Imagina nós pegarmos o exemplo da Terra hoje, né? Com todo o conforto que nós temos, com os avanços da medicina, com os avanços tecnológicos, com carro, com avião, né, e com todos os outros avanços que ainda virão, né? Imagine nós sairmos daqui hoje para irmos morar, né, num planeta onde não se tem desenvolvimento tecnológico, científico, moral nenhum, né? Onde se vive ainda na idade da pedra lascada, como nós dizemos aqui, né? Vivendo em cavernas, caçando, coletando, sem conforto nenhum, sem avanço médico nenhum. Então, teoricamente, nós perdemos um paraíso, né? Nós perdemos um lugar totalmente confortável, totalmente seguro para vivermos literalmente na selva, né? Então, é daí que remonta essa história de paraíso perdido e que com o passar das gerações acabou sendo eternizado nas páginas do Velho Testamento, né? E como eu falei, então, Jesus e os espíritos de luz organizaram, né, todos esses espíritos. Então eles separaram eles em 4 grandes grupos, né? Grupos organizados, né, pela questão moral e ética, né, e cultural que esses espíritos possuíam lá no planeta. Então eles organizaram mais ou menos em padrões em como aqueles espíritos se comportavam, quais eram, né, as suas características, quais eram as suas características positivas e quais eram os seus, entre aspas, defeitos, né, aquilo que eles tinham que corrigir. Então eles fizeram isso justamente para poder ser um pouco mais assertivo, né, e acelerar esse processo, porque se fosse uma bagunça, né, botasse todos encarnados juntos ou, né, tudo bagunçado de qualquer forma, a chance deles resgatarem aquilo que eles precisavam era muito menor. Então foi se dividido na época justamente para que essa história fosse um pouco mais otimizada, né? Essa história de quais eram os processos que eles precisavam viver, quais eram os avanços que eles trariam, né, dentro de cada realidade. Então esses 4 grupos que foram divididos, eu vou entrar agora nos detalhes de cada um deles, tá? Mas só para exemplificar, só para trazer os nomes desses 4 grupos. Então são os Árias, né, os arianos, o povo egípcio, o povo judeu, né, o povo hebreu no caso, e do povo indiano. E a partir dessa informação, né, desses 4 grupos, eu vou entrar agora no detalhe de cada um, explicando quais foram os seus papéis, né, dentro da humanidade, aquilo que eles fizeram e nos trouxeram de benéfico, e quais eram os suas principais dificuldades, né? Começando então pelo povo egípcio. Entre os degredados, então, o povo egípcio era
era aquele povo que mais tinha seus fundamentos, suas bases fincados, né, na verdade e na prática do bem, né? Tanto é que foram hoje, até hoje, né, nós temos resquícios, né, desse povo que cultuavam, né, a espiritualidade, viviam de fato as questões já mediúnicas, né, as questões de magia. Nós temos eternizados, né, nas pirâmides essas questões dos mistérios, né, egípcios, que acabaram se perdendo no tempo, mas que ainda dão, né, uma noção, né, para o povo atual de que era uma humanidade, era um povo muito forte e muito ligado às questões espirituais, às questões do mundo da magia, né? Dentre esses 4 povos eram os que menos possuíam débitos, né? Os que menos tinham questões a resgatar, né? Até abrindo um adendo aqui, não estava no meu roteiro, né? Mas só para exemplificar e trazer uma curiosidade, um desses espíritos que veio exilado nesse primeiro momento, que acabou encarnando dentro desse grupo, né, dos egípcios, foi o próprio Chico Xavier, né? Ele mesmo trouxe essa história, contou para o Geraldo Lemos Neto, depois ele trouxe na internet essa história, em que ele, por ter vivido coisas lá em Capela não muito proveitosas, né, digamos assim, foi um dos espíritos exilados, né, que foi depois redimido, né, dentre várias encarnações, e começou encarnando no Egito ainda como faraó e depois com outras habilidades também, passando por diversas encarnações aqui na Terra até a sua última, que nós conhecemos como Chico Xavier. Então, olha só, um espírito fantástico, um espírito que hoje nós conhecemos, sabemos a sua obra elevadíssima, a sua obra magnífica aqui para aprendizado, né, nosso, e que em um outro momento foi um espírito decaído também, né, vindo exilado de outra humanidade. Então isso nos acende também uma esperança, nos motiva, né, a não pararmos de buscar, né, essa redenção, essa busca pela verdade, pela prática do bem, né. Então essa história de vir para a Terra, né, como nós sabemos, quando nós encarnamos, nós não lembramos, né, do nosso passado, das nossas vidas passadas, né. Nós temos um véu que é o véu do esquecimento, né. Nós não temos, ainda bem, né, que não temos a capacidade de lembrar. Mas esses espíritos, assim como nós, também guardamos no nosso íntimo, no nosso inconsciente, né, algumas questões. E eles guardavam essa história de buscar uma redenção o mais rápido possível, né? Tinha um espírito que os animava de tal forma que, bom, nós podemos voltar ao nosso passado, voltar os olhos ao passado da humanidade, que veremos o progresso que esse povo tinha mesmo num passado distante, né? Há 10 mil anos atrás ou até mais do que isso. Então, aí nós já vemos que a mentalidade desse povo era diferente de fato, né? Tanto é que foram os primeiros espíritos a conseguir voltar para o seu planeta de origem, né? Seu planeta Capela. Em nenhuma civilização foi cultuado de maneira tão forte a questão da morte, né? A questão dos espíritos. Claro que na época se davam outras palavras, né? Não se tinha o conhecimento mediúnico que tem hoje. Na acepção da palavra médium, né, eles possuíam uma outra nomenclatura, uma outra forma de ver, mas também era um culto uma espécie de comunicação, né, com o mundo dos mortos, com o mundo dos espíritos. E eles já possuíam isso há muito tempo atrás, né? Então, da onde que eles tiraram esse conhecimento, né? Se na época nenhum dos povos possuía esse conhecimento, então da onde que eles trouxeram, né? Justamente os resquícios de memória que eles ainda possuíam, né, referentes ao seu antigo planeta, sua antiga casa, né? E a parte mais curiosa, né, que quando nós falamos em Egito, a primeira coisa que vem na nossa cabeça são as pirâmides, né? Então, o porquê dessa construção, dessa arquitetura enorme, né, gigantesca que nós temos até hoje aí, praticamente intocáveis lá, né? A construção das pirâmides teve 2 objetivos. O primeiro foi deixar uma mensagem, né? Deixar uma mensagem ao povo do futuro, dizendo que nem todo o conhecimento que nós temos hoje é o conhecimento que se tinha no passado, né? Ou seja, existem coisas que eram conhecidas no passado que hoje, mesmo com todo o avanço tecnológico, nós ainda não possuímos, né? Por exemplo, a grande pergunta que se faz até hoje, né? Como que eles conseguiram transportar essas pedras enormes, levantar até a altura das pirâmides, levantar até a altura total das pirâmides e tudo mais.
Como que foi feito isso? Como que esse povo tinha um conhecimento na época? Que força que eles utilizaram para fazer isso? Então, olha só, ainda nós temos essa mensagem até hoje, né? Qual é o conhecimento que se perdeu no tempo, né? Essa é uma das mensagens. E a outra mensagem ainda nós não tivemos a capacidade de decifrar, mas dentro da arquitetura, da matemática por trás das pirâmides, nós temos vários atalhos, digamos assim, para a nossa ciência descobrir pelas questões da astrofísica hoje, né, a questão muito debatida hoje sobre como vencer a barreira da velocidade da luz ou coisa parecida com isso. Então, ainda temos coisas a decifrar. Então, essas duas mensagens, uma dessas mensagens, então, diz respeito aos conhecimentos que se perderam no passado, e a outra sobre as questões matemáticas e físicas que ainda serão descobertas através das pirâmides. E como eu falei, então, foram os primeiros espíritos a se redimir, né, e a poder voltar para a capela. Por isso que esse conhecimento acabou se perdendo, porque os espíritos que o possuíam não encontram-se mais aqui, em sua grande maioria, nos dias de hoje. O segundo povo, então, é o povo da Índia, né? O povo da Índia que acabou se fixando aí ao redor do rio Ganges, né? Rio que é importante até hoje, né, para a cultura indiana. E esse povo ele acabou, na época, sendo importante para diversas questões. Primeiro, que foi a primeira organização humana, né, a desenvolver uma língua mais elaborada, assim, né, mais complexa, né? E o primeiro povo a começar a se difundir, né, ao redor da sua região, né? Começou a se espalhar. Então, os seus primeiros habitantes foram os responsáveis, né, por se espalhar por toda a Europa, né, por todo o Oriente Médio ali. E, inclusive, por isso que nós temos hoje as línguas indo-europeias, se nós formos estudar a fundo, todas elas possuem um ramo, né, derivado do antigo sânscrito, né? E o sânscrito também é a língua que originou a língua hindu, que nós temos hoje na Índia falada. Então, qual é a origem, qual é a história por trás dessa questão qual é o laço que une essas línguas, tanto europeias quanto indianas, né? Por isso que nós falamos línguas indo-europeias, né? Exatamente esse povo primitivo que habitou ao redor do rio Ganges e que acabou se espalhando pela Europa. Mas um dos seus grandes problemas também, né, do povo indiano, que nem todos são flores, né? Eles trouxeram sim muito avanço na questão cultural, linguística, né? Até mesmo da história, né, que começou a ser escrita depois que foram implementados então complexos de escrita, né, desse povo. Então eles trouxeram também uma bagagem negativa, né? A bagagem negativa deles foi justamente a questão das castas, né? A questão da divisão. Esse povo, como eu falei, no primeiro momento que eles chegaram, eles acabaram se espalhando, mas depois eles se fecharam de tal maneira que criaram então as castas, né, dentro da Índia como um resquício mental daquilo que eles viviam lá ainda em Capela, né, com a divisão de poder e manipulação do povo, né? O terceiro povo então é o povo ariano, povo que, ao contrário do povo hindu, né, sendo o povo hindu um dos primeiros, né, o povo indiano no caso, né, sendo um dos primeiros a se manifestar aqui no planeta Terra como encarnado, o povo ariano foi bem pelo contrário, surgiu bem depois, né, milênios depois do povo hindu, mas encarnando justamente nos espíritos que derivaram daquele povo, então, que acabou vindo e se espalhando pela Europa, né? Tanto é que nós temos uma confusão, né, que hoje nós utilizamos essa palavra ariano para designar, né, o povo cáucaso, né, o povo branco, né, cabelos brancos, cabelos loiros, né, pele branca, olhos claros, como povo ariano. E na verdade essa nomenclatura de ariano diz respeito ao povo que depois acabou formando todos os povos da Europa, né, o povo germânico, grego, italiano, latino, né, francês e saxão, né. Então o povo ariano que eu me refiro é esse, né, o povo que depois acabou se espalhando por toda a Europa. Então nós temos sempre o lado positivo e o negativo, né, dessa organização cultural, né. O povo ariano foi um povo que se espalhou de maneira muito rápida, né, e difundiu meio que uma cultura padrão, né, por toda a Europa,
apesar da diversidade cultural na questão dos deuses, né, e das adorações espalhadas pelo povo germânico, latino, grego e todos os outros, ainda assim eles possuíam uma semelhança, né? Mas os resquícios que eles guardavam, os resquícios negativos que eu digo que eles guardavam, ainda de Capela, é essa revolta, né? Foi o povo que mais se revoltou com essa história de exílio, né? Tanto é que se tu pegar a história dos povos arianos, né? Não se tem uma cultura, apesar de semelhante, sim, mas não se tem uma cultura única, ou seja, uma única forma de adoração, um Deus conhecido, ou uma forma de se comportar, não. Foi uma cultura que, pelo fato de não fazer questão de se conectar com a espiritualidade, por essa revolta que eles guardavam desse exílio, então eles acabaram deixando de lado essa questão da espiritualidade, né, e simplesmente forjaram a grande mentalidade de guerra, de batalha, de expansão, de poder, apesar de que no final isso acabou sendo benéfico, né, porque espalhou por toda a humanidade e acabou globalizando, né, os conhecimentos, abrindo a questão comercial, né, entre todos os povos, né, e assim organizando ainda mais, trazendo também esse avanço, né, para o nosso mundo. Então, positivo e negativo, né? Nós temos a questão daquilo que foi trazido de benéfico por eles e também aquilo que eles ainda guardavam, né, das suas memórias no outro orbe, né? E por último, então, nós temos o povo de Israel, né, o povo hebreu. Povo esse que, de todos os quatro, né, era o povo mais homogêneo, o povo mais forte, com a mentalidade mais blindada, digamos assim, né? E foi o povo responsável por trazer essa crença, então, de um Deus único, né? Foi o povo, então, que trouxe essa noção da existência de um Deus único, né? Todas as outras culturas, apesar de possuírem a noção, né, de uma divindade ainda não muito organizada, foi o povo hebreu que foi o responsável, né, por trazer, então, essa noção de um Deus único, né? Apesar, claro, de todas as contradições, toda a forma muitas vezes alegórica, né, de ver tudo isso, mas trazendo sim e implementando na nossa mentalidade, né, enquanto humanidade, essa noção de um Deus único. Eles acabaram também se fechando muito, né? O povo hebreu acabou não se misturando com outras raças na época, né? E ficou muito fechado, né, dentro da sua cultura. Não deixavam outras culturas entrar, né, ou outras, digamos, cruzamentos, né, etimológicos, e justamente por esse fato, né, por ser essa cultura tão fechada, foram os escolhidos também para trazer hoje o que nós conhecemos como os 10 mandamentos, através do profeta Moisés, né? E 10 mandamentos são utilizados até hoje, né, na nossa cultura. Todos os seus 10 mandamentos hoje são as bases, né, da nossa lei humana, né, principalmente do Ocidente, né? Então é uma coisa que foi concebida lá há milhares de anos atrás e ainda continua sendo a base, né, da legislação e da ética e da moral, né, dos dias atuais dos países, né, diversos. E também no Antigo Testamento eles acabaram fazendo um grande repositório de conhecimento, mas um conhecimento alegórico que nós não podemos interpretar da forma literal, né? Nós temos que compreender que é todo um conhecimento alegórico que foi justamente armazenado assim no Antigo Testamento para que não fosse corrompido, né? Para que as histórias alegóricas fossem passadas de geração para geração na sua síntese mais pura, assim, né? Mas que devem ser interpretadas de forma a compreender aquilo como algo muito mais profundo do que só as palavras, só o que as palavras dizem ali, né? Não é simplesmente pegar e ler literalmente aquilo que é dito lá, não. É muito mais profundo, né? É muito mais esotérico, né? Muito mais alegórico, né? Então, finalizando a história, né? Nós, enquanto planeta Terra, passamos justamente pelo mesmo processo nos dias de hoje. Passamos por essa transição, né? Essa transição de mundo de regeneração, de mundo de expiação e provas para mundo da regeneração. E também teremos os exilados da Terra, né? Também teremos espíritos que serão levados a outros orbes. Porém, não tenhamos medo, né? Sempre, independente de qual será o nosso destino, né? Óbvio que todo mundo quer ficar num lugar mais confortável, né? Num lugar melhor. E temos que fazer para merecer, né? Buscar sermos melhores, né? Moral e eticamente. Mas nunca estaremos desassistidos, né?
a espiritualidade sempre vai estar nos guiando, né, e nos utilizando da melhor forma possível, né, para trazer avanços, né, dentro daquilo que for possível por nós. Então, desde as últimas grandes guerras, né, Primeira e Segunda Guerra Mundial, nós estamos tendo também esse exílio do planeta Terra, né? Espíritos estão sendo levados para outros locais, né, onde serão utilizados, né, onde serão dadas outras oportunidades de encarnação, e que, ao mesmo tempo que servirá de uma nova chance para esses espíritos, também serviremos, né, aqueles que forem, para impulsionar aquelas humanidades. Mas é claro, como eu falo, nós temos que querer estar aqui, né? Nós temos que melhorar, buscar sermos melhores moral e eticamente, mas também não nos apavorarmos, né, com tudo que se lê, com tudo que se escuta sobre Apocalipse, sobre fim dos tempos e tudo mais. Vamos fazer a nossa parte, né, buscarmos sermos melhores, e é só isso. Bom, pessoal, o vídeo de hoje foi isso. Eu resumi muito essa história, tá? É uma história muito complexa. Eu trouxe só alguns detalhes aí a respeito de cada povo, né, e dessa história geral, mas é uma história muito rica, muito legal de se ler. Tem o livro A Caminho da Luz, que eu indico, de Chico Xavier, que fala detalhes sobre essa história, e também tem o livro Exilados de Capela, de Edgar Allan Poe, que também tem a história riquíssima a respeito disso. Tá certo? Um abraço, não esquece de curtir, compartilhar e comentar aí embaixo, tá certo? Um abraço, até a próxima.